Contextualizando, o UUID, também conhecido como Universally Unique Identifier, ou no português mais claro, Identificador Único Universal. Pomposo, não é? É como se fosse uma chave primária única para o universo. Aliás, pode ser que você já tenha ouvido também falar de GUID, o GUID, ou Global Unique Identifier, que por fim acaba sendo a mesma coisa. O importante é saber que muitos projetos de softwares vêm utilizando largamente, e é por isso que estamos aqui. Vamos explicar por que usar, quando não usar e provar que não é nada assustador o quanto parece. É claro, vamos também mostrar alguns exemplos de código para você não ficar com água na boca. Por isso, nada mais justo que você nos conceda a honra de se tornar um CDF aqui no canal, se inscrevendo agora mesmo. Se você gosta de programação e tecnologia, está no lugar certo. Todas as semanas trazemos vídeos. Tenho certeza de que você vai gostar de nos acompanhar. Oi CDFs, mais um vídeo desse casal de programadores malucos. Eu sou Gabriel e essa é minha dev favorita, Vanessa. Hoje vamos falar sobre como funciona esse tal de UUID. Quando falamos de UUID, também estamos falando de segurança da informação. Você sabia? O UUID é um identificador universalmente exclusivo utilizado para a identificação de qualquer coisa no mundo da computação. Ele nada mais é que um número de 128 bits representado por 32 dígitos hexadecimais, exibidos em 5 grupos separados por hífens. Nesse formato aí, ó, 8 dígitos, hífen, 4 dígitos, hífen, 4 dígitos, hífen, 4 dígitos, hífen, 12. Quer saber como funcionaria num exemplo real? Então, vamos aqui para o computador. E para isso, eu vou usar o nosso Python. Primeiro, eu vou importar uma lib que ele já tem de UUID. Depois, basta eu chamar uma função para criar um ID. Olha só como é que é o formato. Ou seja, um total de 36 caracteres, 32 caracteres alfanuméricos e 4 hífens. Quem nos acompanha já sabe que temos um parceiro para toda hora, o Snap, ó, da HostGator. Eles têm planos de hospedagem do básico até o avançado, com um suporte supimpa, sempre pronto para te ajudar. Você pode conferir tudo através desse link aqui embaixo na descrição, que também vai te garantir um descontão. Mas para que serve esse UUID mesmo? Bom, o objetivo dos UUIDs é possibilitar a identificação única de uma informação em sistemas distribuídos, ou seja, sem uma coordenação central. Nesse contexto, a palavra única deve ser tomada com o significado de praticamente única, uma vez que os identificadores eles possuem tamanho finito, e é possível sim, mas muito difícil, que dois itens diferentes compartilhem do mesmo identificador. Então podemos dizer que praticamente é um identificador universal. Por isso, o tamanho e o processo de geração do UUID precisam ser selecionados de forma a tornar esta improbabilidade suficientemente na prática. E não pense você que para gerar um UUID não tem regra. Tem sim. O UUID possui, na verdade, 5 versões. Vamos mostrar rapidamente para você como funciona cada uma delas. Nessa representação textual que já explicamos, de 8, 4, 4, 4, 12, o UUID possui um caractere em específico que representa a versão em que o mesmo foi gerado. Olha só aí, ó. Tá vendo ali onde tem um V? Pois é, ele indica exatamente o código da versão do UUID. Se voltarmos ao nosso exemplo anterior, podemos ver então que ele é um UUID versão 4. Na versão 1 são gerados a partir de um tempo, também conhecido como timestamp, e um Node ID, que geralmente é o endereço MAC do computador. Olha só. Já a versão 2 é bem parecida com a versão 1 e praticamente não é utilizada. Também pode-se utilizar um timestamp e o Node ID, como o endereço MAC. São gerados a partir de um algoritmo hash MD5 de 128 bits, de um namespace. Esse namespace pode ser algo como um DNS, URLs e etc. Já na versão 3 e 5, eles também produzem UUIDs por hashing, usando o identificador de namespace e nome. A diferença é que na versão 3 se usa o algoritmo hash MD5 e na versão 5 usa o algoritmo SHA-1. Olha só o exemplo. Que beleza o Python, muito fácil, né?
Aliás, todas essas especificações foram criadas pela IETF, a Internet Engineering Task Force, da RFC 4122, que recomenda o uso da versão 5 ao invés da versão 3. E ainda temos a versão 4, que é uma das mais utilizadas, que são geradas através de números aleatórios e somente. Viu? Moleza, né? Viu? E você achando que gerar o UUID era trivial? Agora que já sabemos o que é, o que temos que te responder é por que usá-los. Então, existe uma longa discussão se a utilização de identificadores incrementais pode ser considerado um vazamento acidental de informação. Podemos dizer que na maior parte das vezes são sim. Normalmente, quando criamos uma tabela no banco de dados, adicionamos uma coluna ID ou qualquer outro nome representativo, como chave primária sendo autoincremente. Um ID autoincremente é um número inteiro que começa com 1 e é aumentado em mais 1, sempre que um novo registro é salvo no banco de dados. O problema dessa abordagem é que esse ID acaba sendo exposto nas URLs das aplicações para identificar um recurso em específico. Isso já é bastante comum em APIs REST. Já reparou? Agora, imagine que você acabou de criar um novo usuário numa aplicação fictícia e recebeu o ID de número 79. Não é preciso ser nenhum gênio para deduzir que possivelmente a tal aplicação possui no máximo 79 usuários, certo? Para algumas pessoas, quem sabe um concorrente, essa é uma informação que pode ser valiosa. Outro ponto que merece atenção é a facilidade na manipulação do ID por ele ser um número inteiro incrementado de mais 1. Dá facilmente para forjar alterando uma URL. Vamos imaginar então que numa API a gente teria o seguinte endpoint para a alteração de um usuário: users/41/edit. O que acontece se um usuário mal intencionado alterar esse endereço para users/12/edit e tentar editar os dados do outro usuário? Se a aplicação não tiver uma boa política de segurança, com níveis de acesso, ou as conhecidas ACL, pode ser que ele realmente vá conseguir alterar. Ainda nesse contexto, existe a facilidade na obtenção dos dados. Alguém pode criar um robô, um bot ou um crawler que visite uma determinada URL e dentro de um laço de repetição faça o incremento do ID para cada interação do laço. Dessa forma, o conteúdo da aplicação pode ser extraído por completo sem muito esforço. Claro que o UUID nesse caso ajuda, mas ele não é simplesmente um meio de se obter mais segurança. Não esqueça disso. Por isso mesmo é importante destacar quais são as vantagens e algumas desvantagens de se utilizar o UUID. Primeiro de tudo, podemos destacar como uma vantagem a descentralização na criação de identificadores únicos. Como o UUID segue uma especificação, você pode gerá-lo independente do ambiente ou linguagem de programação. Outra vantagem é na facilidade na sincronização de dados. Se sua aplicação permitir o uso offline, por exemplo, você pode gerar registros novos a partir do cliente e armazená-los localmente. Quando sua aplicação ficar online, você não terá problemas ao sincronizar os dados com o servidor, uma vez que os UUIDs são descentralizados e únicos. Essa é boa, não é mesmo? E obviamente é que já citamos de conseguir omitir a quantidade total de registros criados em uma tabela. E obviamente a dificuldade na manipulação das URLs que utilizam esse identificador. Mas como não existe bala de prata na computação, existem sim algumas pequenas desvantagens, como deixar um pouquinho mais complicado a depuração de registros, até porque é mais fácil guardar que dê um problema no registro 87, ao invés do 3D0CA3-Z-. Obviamente, uma outra desvantagem é o uso do espaço, ou seja, armazenar 128 bits acaba sendo mais custoso do que um inteiro, por exemplo. Ainda mais se for armazenado como string, isso representa um menor desempenho. Os UUIDs, em sua forma textual, são armazenados em campos char36 no banco de dados. Isso tem um custo de desempenho em tabelas Moon com muitos registros, porque o banco de dados não consegue indexar corretamente esses registros. Mas isso dá para contornar também, basta armazená-los como binários. Espero que tenhamos conseguido te trazer até aqui nesse assunto tão interessante. Se você gostou, diz pra gente aqui nos comentários e nos dê a honra do seu like.
Combinado? Aliás, temos que novamente agradecer ao nosso amigo João Roberto, que nos ajudou com muito conteúdo legal para esse vídeo. Ele tem um artigo bem interessante sobre o UUID que você pode conferir aqui na descrição. Deixamos os links para as redes do João também. Acompanhe o trabalho dele. Podemos concluir que por esses e outros motivos o UUID é uma ótima alternativa para criar identificadores exclusivos para os seus registros, sem depender do banco de dados para isso. É isso aí. Então, até um próximo vídeo. Tchau, tchau! E o UUID, sem dúvida, é uma excelente forma para criar coisas únicas e não só no banco de dados. Eles também são muito utilizados na geração de arquivos. É verdade, eu uso bastante nas minhas aplicações quando eu preciso copiar um arquivo para uma pasta e eu tenho que ter certeza que não tem nenhum arquivo com o mesmo nome naquela pasta. Aí eu apelo sim para o UUID ou para o GUID, né? O GUID. Cada UUID é único, assim como os nossos vídeos nessa playlist aqui do lado. Eu sei que não teve nada a ver o assunto, mas foi o gancho que eu arrumei para te levar para um outro vídeo nosso.